Obrigada, Beto. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. E eu quero saber de vocês. O que vocês fizeram hoje? Te afasta ou te aproxima de ter um corpo e uma mente saudáveis? Vão pensando aí, porque nós vamos falar sobre isso. Então, eu sou Maria Cláudia, sou nutricionista clínica. Há 14 anos eu estou aí nessa jornada, levando qualidade de vida para as pessoas. Essa é a minha missão de vida. Eu digo que se eu não fosse nutricionista, eu seria nutricionista. Sou nutricionista por amor e por paixão. E por isso, não sou só nutricionista, eu tenho algumas ferramentas que me ajudam a cuidar dos meus pacientes. Sou acupunturista, sou instrutora de yoga e isso tem me ajudado muito a levar qualidade de vida para todas as pessoas. Então, vamos ao que nos interessa. Antes de a gente começar, eu vou propor uma reflexão e eu quero pedir para todos vocês que vocês vão entrando no clima da minha palestra, no sentido assim de irem se interiorizando, as perguntas que eu for fazendo vão pegando para vocês. Não fiquem pensando, ai, fulano tinha que ouvir isso. Se vocês estão aqui agora, o que eu tenho para falar é para vocês. Então vamos baixando aí, serenando mente, corpo, coração e vamos ir fundo para a gente tirar o maior proveito disso tudo aqui. Para começar, eu gosto muito de começar as minhas palestras falando sobre as águias, né? Porque as águias, elas são as aves que mais vivem. Elas vivem cerca de 70 anos. Porém, quando elas chegam aos 40 anos, elas têm que tomar uma decisão. Por quê? Porque elas têm, as suas unhas já estão compridas e flexíveis, o bico já está curvado, as pernas estão pesadas devido ao acúmulo de gordura. E aí, nesse momento, aos 40 anos, elas têm duas opções. Ou elas fazem um ciclo de renovação, ou elas se deixam morrer. Por quê? Porque da forma que elas estão, elas não conseguem mais sobreviver. E aí elas optam por fazer o ciclo de renovação. Então elas voam para o alto de uma montanha e lá elas ficam reclusas. Lá, sozinhas, elas batem o bico numa parede até arrancá-lo. Com o bico novo, elas arrancam as unhas velhas. Com as unhas novas, elas arrancam as penas. Isso tudo demora 5 meses. E aí elas estão prontas para fazer o voo de renovação. Elas estão prontas para viver mais 30 anos. E aí, eu pergunto para vocês, hoje, no momento em que vocês estão agora, vocês já pararam para pensar como será a velhice de vocês? Será que se a gente fizer hoje, começar agora a fazer o nosso ciclo de renovação, para a gente fazer o voo da renovação, como vocês vão chegar lá na frente? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês querem ter uma velhice assim, com alguém tendo que cuidar de vocês? Ou uma velhice assim, ativos, fazendo parte da terceira viajando? Eu quero ser esse senhorzinho, essa senhorinha aí dançando. Mas isso tudo vai depender do que a gente faz agora. São as sementinhas que nós vamos plantando ao longo da vida que a gente vai colher lá na frente, né? Muitas vezes a gente gosta de falar sobre morte, sobre velhice, né? Isso é algo que a gente ainda precisa trabalhar muito. Às vezes a gente fala em morrer, ai meu Deus do céu, não, ai nem fala isso, para de falar isso, não é isso que a gente fala. Mas a gente precisa pensar, né? E será que se a gente fizer o nosso voo de renovação, se a gente começar hoje, como será que vai ser a nossa velhice? Vai pensando aí. Então, imaginem que a gente inicia o nosso ciclo de renovação hoje.
Onde será o alto da montanha? A nossa mente. E é sempre assim. A nossa mente, o nosso corpo é onde a gente se encontra, é onde nós vamos ficar reclusos. O que seria arrancar as penas? E aí eu trago aqui minha parte, que é a parte da nutrição. Para alguns, arrancar as penas é diminuir carboidratos. Arrancar os bicos seria iniciar uma prática de atividade física que você ainda não faz? Arrancar as unhas, deixar de comer um doce, tomar mais água, diminuir bebida alcoólica. E aí esse seria o ciclo da renovação. Imaginem vocês, vamos pensar nas águias agora. Deve doer, né? Bater o bico até arrancar, arranca penas, arranca as unhas. E pra gente também dói. Às vezes deixar de comer aquele docinho, né, gostoso, que a gente gosta tanto, e às vezes não precisa nem deixar, só diminuir, né? Então, dói, mas vale a pena, porque o voo de renovação faz milagre na vida da gente. Como será o seu voo de renovação? Quando será o seu voo de renovação? Pode ser que você já tenha feito esse voo, já começou, né? Então, vamos lá. Bico, unhas, pena e liberdade. Agora pensa aí com você. Quais palavras você precisa arrancar da sua boca para ser uma nova pessoa? O que você precisa deixar de agarrar na sua mente para que possa nascer um novo pensamento? E aí, nós vamos falar sobre as crenças limitantes. Hoje eu vou falar muito sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? Então, aquelas crenças é tudo que a gente acredita e que nos limitam. Às vezes, quando você era criança, alguém chegou em você e falou assim: moleque, come tudo. Você não pode deixar comida no prato. Deixar comida no prato é pecado. E você trouxe isso com você. Às vezes, você já está satisfeito, mas ainda tem comida no seu prato. Às vezes, você até deixa, mas você fica incomodado. Isso não te deixa ir para frente. Às vezes você come tudo, ou às vezes te incomoda. Isso é uma crença limitante. E às vezes nós temos inúmeras crenças limitantes e nós, como pais, às vezes nós colocamos crenças limitantes em nossos filhos. Portanto, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Quais são as atitudes que estão deixando o seu caminho pesado? Será que se você acordasse mais cedo para praticar atividade física, será que seu caminho ficaria mais leve? Será que se você iniciasse aquele planejamento alimentar que você sempre fica procrastinando, será que a sua vida seria mais leve? Quais as novas atitudes poderiam te fazer ter novos voos? Daqui a pouco eu vou responder essa pergunta. Vamos falar então sobre saúde, né? Porque a gente fala muito, e agora nesse momento tem se falado muito em saúde, né? Mas o que é saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Às vezes, a gente acha que porque nós estamos trabalhando, correndo para lá e para cá, nós estamos bem, nós temos saúde. Sim, nós temos saúde, porque se não tivesse, não estaríamos fazendo tudo que a gente faz. Porém, e eu passo muito isso em consultório, quando a pessoa chega para mim, a primeira coisa que eu pergunto: você tem feito exames laboratoriais? O que eu escuto, na maioria das vezes, nossa, uns 2 anos que eu não faço. Nossa, nem lembro quando fiz. E às vezes, e aí ela acha que ela tem saúde, mas como estão os níveis de colesterol, triglicérides, glicemia? Faz tempo que você não faz exame? Vai pensando aí com você. Mas às vezes a pessoa está com a saúde perfeita realmente, está tudo organizado. Mas e a sua saúde? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, eles estão positivos? Como eles estão? Porque se eles estão negativos, isso te leva para baixo.
E aí, a sua saúde mental fica comprometida. E aí, vamos falar, nesse tempo todo aí, nesses 14 anos de profissão, eu ficava me perguntando, por que será que algumas pessoas conseguem chegar aos seus objetivos, né? Eu sou especialista em sobrepeso e obesidade, então eu trabalho muito com isso. E muitas pessoas conseguem, mas muitas não conseguem, muitas não voltam na segunda consulta, né? E aí, no começo da minha profissão, eu ficava querendo achar o erro em mim, e aí depois eu aprendi que o erro não estava em mim, né? E aí, eu identifiquei 5 passos fundamentais para você ter resultados duradouros, né? Não só na área da alimentação, mas eu vou trazer tudo para a minha área aqui. Primeiro passo, com autoconsciência. Você precisa ter autoconsciência, você precisa saber onde você quer chegar, você precisa saber que isso tudo depende só de você. Eu gosto muito daquela frase, tudo depende só de mim. E aí vem a autorresponsabilidade, né? Você tem o corpo que você tem por você. Eu costumo falar isso. Ó, faz um favor para mim. Podem fazer aí. Coloque, belisca sua barriga. Pode beliscar sua barriga aí. Tem bacon aí? Tem. Se tiver, a responsabilidade é sua. A minha responsabilidade é cuidar para dar um fim nesse bacon aí, é te ajudar a dar um fim nesse bacon. Mas a responsabilidade é sua. Eu escuto muito. Ai, porque o meu marido não gosta que eu faça dieta. O meu marido gosta que eu seja gordinha. Eu não consigo fazer dieta porque eu preciso cuidar do meu pai que está doente, porque eu preciso trabalhar muito. Não. Não vamos terceirizar a culpa. Você tem o corpo que você tem por você. Ponto. Vamos visualizar. Nós temos que ter visão. Qual é o seu futuro extraordinário? Como você quer estar daqui a 5 anos? Mas não só do ponto de vista financeiro, profissional. Como é que você quer que a sua saúde esteja daqui a 5 anos? Visualiza você na sua velhice, que nem aqueles 2 velhinhos dançando, cantando, sem precisar de ninguém para cuidar de você, sendo independente. Seja visionário. E as suas crenças, e agora nós vamos falar bastante sobre crenças. Nós precisamos reprogramar as nossas crenças que nos limitam para eliminar e ir embora, eliminar crenças limitantes e conseguir correr atrás dos nossos objetivos. E nós precisamos ter a estratégia certa. Qual é o seu objetivo? Se você sabe qual é o seu objetivo, então você precisa ter uma estratégia para chegar até ele. E aí é onde eu entro, eu estou aqui para te ajudar, né? Qual é o seu objetivo? Emagrecer. Então, procure a estratégia correta. Eu vou procurar um profissional, eu vou procurar uma academia. Essa é a sua estratégia? Vamos embora. Existem pessoas, em todo esse tempo, eu identifiquei que existem pessoas que têm mentalidade saudável e mentalidade sabotadora, né? E as pessoas que têm mentalidade saudável são aquelas que entram na cabine do seu avião e elas tomam o comando da sua vida, porque tudo depende só de você. Então, vou colocar algumas realidades aqui para vocês, algumas situações. As pessoas saudáveis geralmente falam assim: eu crio o meu próprio resultado. As pessoas que têm mente sabotadora, na minha vida as coisas acontecem. Isso é autorresponsabilidade. Então, se eu estou aqui nesse momento falando para vocês, foi porque em algum momento eu criei isso para mim, eu me inscrevi, porque a possibilidade foram para todos, né? Mas eu criei esse momento para mim. E as pessoas que têm mentalidade sabotadora, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É bem isso. E aí, como é que nós temos que fazer, o que nós temos que pensar para desprogramar esta crença? Eu sou responsável pela minha saúde,
e eu mereço o corpo que eu tenho. Vamos, depois, se vocês quiserem, eu vou passando as crenças para vocês. Pessoas com mentalidade saudável vivem um estilo de vida para ganhar mais saúde. As pessoas que têm mentalidade sabotadora vivem um estilo de vida para não engordar ou para emagrecer. Então, é a questão da autorresponsabilidade de novo. As pessoas que têm uma mentalidade saudável, elas vão para academia, elas vão fazer uma atividade física, elas planejam a sua alimentação para que elas consigam ter uma alimentação saudável ao longo da semana. E não apenas vivem para engordar ou para emagrecer. Mas como é que a gente muda essa mentalidade sabotadora? O que a gente tem que pensar? Eu sou saudável e a cada dia construo um estilo de vida com mais força e vitalidade. Isso é um pensamento positivo que nós vamos incorporando. As pessoas com mentalidade saudável assumem o compromisso de serem saudáveis. As pessoas com mentalidade sabotadora gostariam de ser saudáveis. Sabe aquela história da segunda-feira? Ah, segunda-feira eu começo a dieta, segunda-feira eu vou para a academia. Elas gostariam. Como é que a gente muda isso? O que nós temos que reprogramar? Faço boas escolhas para o meu corpo e mente. Minha saúde é inegociável. Gente, existem coisas na vida que são inegociáveis. E a saúde de vocês, a nossa saúde, é inegociável. Já pensou você virar para o seu marido ou para sua esposa e falar assim, eu vou ser fiel 99%. Dá divórcio? Não dá. Isso é inegociável. Isso é inegociável. A mesma coisa, sua saúde também é inegociável. Pessoas com mentalidade saudável enxergam oportunidades. Com mentalidade sabotadora, criam obstáculos. O que eu penso? Oba, paciente das 8 marcou, vou conseguir fazer a minha caminhada. Eu penso isso, viu? Eu juro. As pessoas com mentalidade sabotadora, elas criam um obstáculo. Graças a Deus, eu vou ter... Travou, né? Travou a câmera dela, pessoal. Muitas possibilidades nós temos o tempo todo, né? Cláudia, volta um pouquinho porque deu uma travada. Oi. Volta um pouco no slide anterior. Ah, tá. Onde que travou? Na hora que você falou assim, as pessoas que, na hora que desmarca, vê o obstáculo. Aqui, então. Aqui. Isso. As pessoas com mentalidade sabotadora não veem a hora de chover para que, graças a Deus choveu, eu não vou fazer atividade física. Ah, eu tô doente, eu não posso fazer dieta. O que as pessoas me falam em época de coronavírus? Maria Cláudia, eu vou parar um pouquinho, porque quando eu faço dieta, diminui a minha imunidade. Olha só, né? Onde a gente chega. Então, sempre descubro novas formas de melhorar a minha saúde. É assim que nós temos que pensar, porque nós temos o tempo todo infinitas possibilidades para sermos pessoas melhores, inclusive para a saúde. Pessoas com mentalidade saudável admiram quem também é saudável e tem um ótimo corpo. As que têm mentalidade sabotadora guardam ressentimentos e inveja. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que a gente esteja num casamento. E aí chega aquela mulher linda. Sabe aquela beleza que assim a gente percebe, que chama atenção, que o cabelo tá combinando com a maquiagem, a roupa, o sapato, o acessório. Aquela beleza que é bonito de ver, né? Quem tem mentalidade saudável acha bonito. Quem tem mentalidade sabotadora, o que vai falar? Ah, é lógico, ela não faz nada o dia inteiro, ela não sai da academia, né? Aquilo tudo lá é silicone, nossa, ela não passou por 2 partos, que nem eu passei, né? Então, como é que a gente tem que fazer? O que nós temos que pensar? Eu amo as pessoas saudáveis, eu admiro as pessoas saudáveis
eu abençoo as pessoas saudáveis. E aí nós vamos mudando, né? Porque as palavras têm muita força. As pessoas que têm mentalidade saudável, elas acreditam que podem ter ambos. As que têm mentalidade sabotadora, só posso ter uma coisa ou outra. Então é assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma profissional, para eu ser uma excelente profissional, como eu tenho sonho de ser, eu não vou poder fazer atividade física, porque eu não vou ter tempo. Por que você não pode ter os dois? Não, ou eu tenho filhos, ou eu vou viajar pelo mundo. Por que você não pode viajar pelo mundo com seus filhos, né? Então, você pode sim ter tudo o que você pensa, tá? Porque somos seres infinitos de luz. Basta a gente acionar e eliminar as nossas crenças limitantes. Então, o que nós temos que pensar? Eu sou saudável, excelente profissional e tenho uma qualidade de vida extraordinária, bom? E aí, gente, vamos falar sobre gratidão? Pessoas com mentalidade saudável são gratas. Pessoas com mentalidade sabotadora são não gratas ou ingratas. E aí, cada vez mais, a gente vê a beleza e o poder da gratidão. Então, vamos ser gratos, mas assim, começar, eu falo que isso é um exercício. E a gente sermos gratos pelas pequenas coisas. Tem gente que fala assim, ó, eu detesto o mercado. Gente, eu amo ir ao mercado, de verdade. Sabe por quê? Na hora que eu entro lá no mercado, eu agradeço, porque eu tenho a possibilidade de estar lá, de comprar as coisas que eu quero, que eu preciso, para mim, para os meus filhos, para minha família. E a hora que eu passo no caixa, gratidão, porque eu consegui pagar o que eu precisava, gratidão por pagar as minhas contas, gratidão por estar aqui falando para vocês. Então, quando a gente trabalha a gratidão dentro da gente, parece magia. E é mágico, porque as coisas vão acontecendo, e a hora que você vê, você tá lá em cima. Então, vamos trabalhar a gratidão. E aí, como que a gente faz para trabalhar essa crença? Agradeço pelo meu corpo e pela minha saúde. E aí, a gente está afirmando que nós temos um corpo e que esse corpo tem saúde. E que a saúde é o nosso bem mais precioso. Eu estou aqui falando, tenho certeza, para inúmeros empresários, né? E a maioria de vocês é empresário. E logo que eu entrei no BNI, eu falei, gente, o que eu vou fazer no meio desse povo? Eu sou a única da área da saúde aqui. Mas aí eu falei assim, mas eles precisam de mim. Porque se eles não tiverem saúde, como é que eles vão fechar negócios? Como é que eles vão ter uma empresa? Como é que eles vão comandar inúmeros funcionários? E digo mais, e vou além. Como é que está a saúde dos funcionários das empresas de vocês? Pensem nisso. Imaginem vocês, como seria para vocês ter um grupo de funcionários que têm saúde, que gostam de ser saudáveis, que não levam atestados, que não sentem dor, porque às vezes o teu funcionário está lá, mas se ele trabalha com uma enxaqueca, ele trabalha com uma pressão alta, ele não está 100% ali, ele não consegue ter atenção plena ali. E aí foi que eu me encontrei dentro do BNI. Vamos lá. Então, o que eu tenho para falar para vocês e que eu cada vez mais eu tenho mais certeza disso, e eu falo, eu sei que eu tenho pacientes aí me ouvindo, e eles sabem disso. Emagrecer é mudar pensamento. E tudo que nós queremos fazer na vida da gente, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Porque se a gente continuar pensando pequeno, com as nossas crenças limitantes, a gente não chega muito longe. Então, nós temos que mudar pensamentos. E eu falo para eles, olha para o alimento e pensa. Quanto eu comeria se eu não estivesse fazendo um planejamento alimentar? Aí eu comeria 4 pedaços de pizza. Vou comer 2, porque eu estou fazendo a dieta. Não é deixar de comer, não é passar vontade, não é deixar de ter uma vida social, mas é parar e pensar. Eu
preciso disso mesmo? Eu quero isso mesmo? E aí a gente vai aprendendo a se olhar, a se descobrir, e aí a gente vai atingindo os nossos objetivos. E aí, de novo, aquela perguntinha. Quais as novas atitudes poderiam te fazer ter novos goals? Alimentação saudável? Tenho certeza que sim. E quem tem uma alimentação saudável aqui sabe do que eu estou falando. Atividade física, com certeza. Meditação, oração? Muito. Equilíbrio físico, mental, espiritual? Sim. De onde que eu tirei isso? Da minha cabeça? Não. Tirei isso do livro O Milagre da Manhã. Quem não leu, leiam, por favor. É essencial a gente ler esse livro. O autor, ele ele faz um estudo sobre os maiores milionários do mundo. E ele vai descobrir o que esses milionários fazem para serem milionários, né? Para estarem onde estão. E aí eles percebem que, além de, lógico, se dedicarem, trabalhar muito, serem inteligentes, estudar e tudo mais, eles têm alimentação saudável, eles acordam cedo para praticar atividade física, para fazer meditação e oração. E aqui eu vou entrar no mérito da coisa, porque às vezes vocês estão pensando, ela está puxando sardinha para o lado dela porque ela dá aulas de yoga. Não é isso. Meditação transforma vidas. E não pensem vocês que meditação é ficar assim, não. Não é isso, tá? Meditação é uma interiorização. E quando eu estudava, eu ouvi uma frase que dizia assim: quando a gente ora, quando a gente reza, seja lá qual for a sua crença, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente ouve Deus ou qualquer coisa que seja que você acredita. Então, meditação é parar. Tem gente que fala, mas eu não consigo parar de pensar. Não é parar de pensar, você não vai parar de pensar nunca. Meditação é você silenciar para você ouvir o que você tem a dizer, para ouvir o que o seu ser mais divino que existe dentro de você tem a dizer. Isso é meditação. Você não precisa... Eu faço meditação caminhando, você não precisa ficar sentado que nem Buda para fazer meditação, não é nada disso, tá bom? E aí, as pessoas, o milagre da manhã, então, as pessoas que os maiores milionários têm equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, pessoal, os alimentos vão continuar existindo. Eu não vou falar aqui nada de gordura, pode comer isso, não pode comer, porque todo mundo sabe de tudo isso. As pessoas chegam no meu consultório e falam, Maria Cláudia, eu sei tudo que você vai me falar, mas eu preciso vir aqui porque eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um general atrás de mim, eu preciso postar meus pratos, então vamos embora que eu preciso criar meus filhos, vamos juntos. Então, os alimentos vão continuar existindo. O final de semana vai continuar existindo. As pessoas te oferecendo comida vão continuar existindo. Não adianta brigar contra o universo. É a sua postura que precisa mudar, não a deles. Então, a mudança vem de você. Se o seu objetivo é emagrecer, se o seu objetivo é ganhar massa magra, se o seu objetivo é ter qualidade de vida, se o seu objetivo é chegar lá nos 60, 70, 80, se você quer ver 100 anos com qualidade de vida, isso só depende de você. Não vamos terceirizar a culpa. E aí, para finalizar, eu quero contar para vocês uma historinha de um sábio. Certa vez, um sábio chamou todos os seus discípulos para subir uma montanha como essa que vocês estão vendo. E ele pediu para que cada um pegasse uma sacola. E eles iam caminhando, e esse sábio só falava assim: peguem tantas pedras quantas vocês conseguirem. Passava mais um pouquinho, peguem tantas pedras quantas mais vocês conseguirem. E aí o pessoal foi, né, começou a reclamar, porque tá ficando pesado, a subida cada vez mais íngreme, né, e mais subiram. O caminho foi ficando pesado,
Chegaram lá no topo, lá no final, o sábio disse assim para eles: agora, abram as suas sacolas. Sabem o que tinha na sacola deles? Diamante. As pedras tinham virado diamante. Então, muitas vezes, é difícil carregar as pedras que a gente precisa carregar no caminho. Se elas ficam pesadas, dói. É como as águias. Dói bater o bico na parede, dói arrancar pernas, dói arrancar as unhas, dói diminuir carboidrato, dói tomar cervejinha só no final de semana, dói diminuir a pizza. Isso dói, eu sei que dói. Às vezes eu passo as dietas para os meus pacientes e dá até uma dorzinha no coração, né? Às vezes no final de semana eles me perguntam, posso isso, posso aquilo? Qual que é o nosso objetivo? Será que isso vai te aproximar ou te afastar do nosso objetivo? Às vezes dói para eu falar isso para os meus pacientes. Mas, gente, vale muito a pena a hora que a gente chega lá no topo da montanha e que a gente percebe que nós carregamos diamantes, que nós temos diamantes. E a nossa saúde é um diamante precioso. A saúde de cada um de vocês, para mim, é um diamante precioso, porque eu dedico a minha vida a cuidar desse diamante de vocês. Bom, pessoal, eu sou Maria Cláudia, sou nutricionista clínica, sou mãe do Pedro e da Maria Clara, sou membro do BNI First e aí estão os meus contatos. Sigam-me no Instagram, sou apaixonada por receitas. Lá no meu Instagram tem um monte de receitinhas, tá bom? E agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um prazer estar aqui falando de algo que eu amo tanto, que é a nutrição.